Bom, pessoal, hoje é um tema muito importante a gente trabalhar, né? Eu sou Evandro Conte, da EUSA Escola de Empreendedorismo. Sou pai, então eu também tenho essa questão, né, de cuidar, de criar, de educar filhos, que é um desafio gigantesco, um desafio bem bacana para a gente trabalhar aí com os filhos. E a gente está trazendo esse tema porque é um dos 5 pilares que a gente trabalha dentro da nossa escola, da EUSA Escola de Empreendedorismo, com os alunos. Então a gente tem os aspectos socioemocionais, é um pilar, sustentabilidade, conceito ESG, que é um conceito mais complexo, mais integral, vamos dizer assim. Vendas, que é comunicação e expressão, educação financeira e o mundo empresarial. E esse tema dessa live de hoje, ele é muito importante, porque a gente está falando aí muito da inteligência emocional. E a EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, ela está há mais de 6 anos no mercado, já formamos mais de 1.000 alunos, e nessa jornada de preparar os filhos para eles serem protagonistas da própria história, e conquistar, transformar sonhos em realidade. E essa é o nosso propósito, da gente trabalhar com os nossos alunos aí sobre a educação empreendedora como formação, que é muito importante para os filhos e para nós pais também. E sobre o tema que a gente vai falar, primeiro a gente vai falar muito hoje sobre a cabeça dos pais, nossa cabeça, eu sou pai, sei como é que sei que não é nada fácil a gente ter esse controle emocional, essa maturidade emocional, e é isso que a gente passa para os filhos. E é um tema que, por um lado, eu fico triste porque muitos não dão a devida atenção. A maturidade emocional está muito ligada às emoções, à inteligência emocional, e a inteligência emocional é que é a base de tudo, é da gente, da nossa mente, da nossa cabeça, do autoconhecimento, de como a gente se entende, como que a gente reage às coisas que acontecem na nossa vida, né? Se a gente, diante de uma frustração, se a gente desiste, se a gente vai procurar entender o que aconteceu, vai procurar reverter o quadro, vai procurar aprender com os erros e superar aqueles desafios, aquela frustração. E é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos, pois é muito importante a gente trabalhar a maturidade emocional na gente como pai, né, pai, mãe, e para a gente passar isso para os filhos, essa maturidade emocional. E eu fiquei muito triste, por exemplo, tem uma live que a gente fez para trás aí, eu convidei um professor de empreendedorismo e de inteligência socioemocional, que é o Breno Guedes. É só vocês procurarem aí numa live anterior aí para trás, acho que foi até no ano passado que no início desse ano. E eles utilizam, ele é professor em algumas escolas aqui em Belo Horizonte de empreendedorismo e de inteligência emocional. Eles usam para inteligência emocional a metodologia do Augusto Cury. E o que ele falou, ele relatou para a gente, é que muitas mães não dão importância para a questão inteligência emocional para os filhos. Inclusive, ele vê relatos dos próprios filhos falando: minha mãe não quer que eu assista essa aula, ela não me incentiva, ela fala que é para eu matar a aula, e fala assim mesmo. E eu fico com dó porque, gente, hoje a gente cada vez mais precisa da inteligência emocional, a gente precisa se conhecer, o autoconhecimento, para a gente saber como que a gente vai reagir diante as situações que a gente enfrenta. Imagina os nossos filhos com 6, 7, 8, 9 anos com as frustrações. E se a gente não entender primeiro a gente tem um autoconhecimento para a gente trabalhar com a gente, para depois passar para os filhos, o que será desses filhos no futuro? Então é muito importante a inteligência emocional, porque primeiro está aqui, é a atitude que a gente tem perante a vida, como que a gente vai reverter essa situação, como que a gente vai enfrentar os desafios da vida e as frustrações.
E é muito importante porque a gente vê hoje as gerações das crianças e adolescentes com dificuldade de enfrentar os desafios, enfrentar as frustrações, porque elas não são preparadas para enfrentar frustrações. Nós, pais, às vezes a gente protege os filhos de uma determinada forma que a gente quer colocar eles envolto num plástico bolha, né? Que a gente não quer que aconteça nada de ruim, nada de errado, e a gente acaba atrapalhando a criação dos filhos quando a gente age dessa forma. A minha sogra fala muito que filho a gente tem que criar para o mundo. Então ele vai cair, ele vai machucar, ele, né, literalmente e também emocionalmente. E isso faz parte do aprendizado. Isso faz parte para que ele cresça, para que ele evolua. Então é muito importante. Então as pessoas acham que o empreendedorismo é mexer com empresa, mas antes de ser empreendedor, a gente tem que saber se conhecer para a gente poder empreender em qualquer área da vida, seja na área pessoal, profissional, se quiser ser um atleta, quiser ser um músico, primeira coisa que precisa ter é a inteligência emocional. E essa inteligência emocional é algo muito novo no mundo, né? Aqui vai uma referência bem bacana de livro, ó. Esse livro aqui, da década de 90, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? Que virou uma referência de inteligência emocional. Vai uma dica bem bacana, tá? Para vocês pais aí lerem e entender um pouco mais dessa inteligência emocional que parte da gente, parte da nossa cabeça. E nesse livro aqui, ele relata de países no exterior que já desde o final da década de 90, no início da década do ano de 2000, que colocaram na grade curricular a inteligência emocional para os alunos. E eles colheram excelentes resultados através dessa inteligência emocional. E tanto é que a ONU incluiu, ela fez, acho que foi em 2010, ela fez um documento, tá, para que toda a educação no mundo inteiro pudesse colocar a inteligência emocional nas escolas, de tão importante que é a questão da inteligência emocional. E muita gente não dá importância para essa inteligência emocional. A gente vê, né, pais, mães, tá preocupado com o QI, né, que é o coeficiente de inteligência, é o cognitivo, é a matemática, é o português, e não estou tirando a razão, mas tem que ter um equilíbrio. Cada vez mais, hoje em dia, o emocional ele tem que estar equilibrado com o cognitivo. Não tem como mais você trabalhar sem entender o emocional. E com as crianças é a mesma coisa. Com as crianças, com os adolescentes. E aí a gente vê um número grande de adolescentes com depressão, crianças com depressão, que levam a coisas piores que a gente sabe. E a gente precisa, nós pais, nós precisamos ter esse olhar atento, a gente observar o que acontece com os nossos filhos. É muito importante a gente entender o corpo deles, o olhar, a atitude que eles têm. A gente precisa entender o que eles estão querendo dizer, porque eles muitas vezes eles não sabem falar, expressar, principalmente quando são muito pequenos, né? Os nossos filhos são pequenos, eles estão passando por uma frustração grande, ou eles estão tendo uma desilusão grande, porque eles estão começando a ter o contato com a vida real, o mundo real. E eles não foram preparados. E a gente também, como essa inteligência emocional, o socioemocional, a gente como pai, a gente também não foi preparado para isso. A gente está aprendendo isso aí nos últimos 20 anos e olhe lá, como eu falei com vocês, né, as escolas estão começando a engatear com esse emocional. Em 2020, 2019, o MEC colocou a nova BNCC, que BNCC é o braço normativo do MEC nas escolas, tá? Públicas e particulares. Ela incluiu 6 competências socioemocionais para as escolas trabalharem
Tamanha importância que é o socioemocional, a inteligência emocional para trabalhar com as crianças desde pequeno. Então é muito importante a gente entender, nós pais primeiro, a gente entender que esse socioemocional faz parte, e se a gente tem uma maturidade emocional alta, grande, com certeza os seus filhos terão uma responsabilidade maior, eles terão uma qualidade emocional, uma maturidade emocional maior, porque os filhos são reflexos dos pais. Então aquele pai que para dar uma ordem, falar com o filho, ele só fala gritando, ele só fala berrando. Então o que o filho aprende? Então é na base do berro, é na base da gritaria, ao passo que a gente precisa tá próximo dos filhos, a gente precisa ter uma empatia com os filhos, para a gente estar conversando, entendendo e eles terem abertura com a gente para falarem dos problemas que eles estão enfrentando, emocionais, para falar os problemas, os desafios que eles estão enfrentando diante de desilusões, diante de depressão, porque é um mal silencioso e que a gente, pai, tem que prestar bastante atenção. E quando eu falo que nós pais, né, somos os exemplos para os filhos, e eu não canso de falar isso, porque a gente sabe que os pais dão os exemplos. Quantas vezes os seus filhos olham para você com aquele olhar de admiração, quase achando que é um super-homem? Lógico que na hora que eles vão crescendo, eles vão vendo quem são os pais, aí eles começam a ter um pouco dessa desilusão. Mas até então, a gente é referência. E tem um livro bem bacana, tá? Vale outra dica aí para vocês, da psicóloga Tânia Queiroz, que é autora do livro Pais Imaturos, Filhos Deprimidos e Inseguros. Olha o título do livro, né? Pais imaturos, filhos deprimidos e inseguros. Então, e é uma psicóloga. Então a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse entendimento nosso. Como é que é o nosso temperamento? A gente se conhece, nós pais, porque primeiro a gente tem que se conhecer para depois a gente ter essa empatia com os filhos, a gente conversar com os filhos e não berrar, a gente procurar observar. E cada vez mais, uma coisa que a gente observa muito, né? E eu me coloco nisso aí, gente, eu sou pai de 2, então eu passo por essas dificuldades, eu entendo como é que é. Tem hora que eu tomo umas, entre aspas, umas cacetadas dos meus filhos, eu falo assim, gente, não é que eles têm razão? A gente, né, nesse mundo aí que a gente vive, conectado, celular, o tempo todo, rede social, internet, trabalho, pressão de trabalho, pressão para entregar resultados, a gente acaba que a gente fica envolvido com o trabalho, envolvido com resultados, e a gente esquece da gente, da nossa vida, da nossa família. E é muito importante a gente às vezes abrir os olhos para isso, porque faz parte da nossa inteligência emocional, faz parte como educador de filhos que nós pais somos. E recentemente eu estou bem envolvido aí com a escola, né, e tenho trabalhado alguns finais de semana, e né, contando uma historinha aí que me chamou bastante atenção e me abriu os olhos. E é aquela coisa que eu falei com vocês, da gente enxergar, ler o que o seu filho está falando, e chega uma hora que ele verbaliza. Meu filho mais novo, ele tem 10 anos, e ele estava na casa da avó, e o primo perguntou, seu pai ele ainda joga muita bola com vocês, igual ele jogava com a gente quando a gente era pequeno e tal. E aí ele falou assim, meu pai agora no final de semana ele só quer saber de trabalhar. Soltou da boca para fora. E eu não estava presente, depois minha esposa me contou. Aquilo ali me fez refletir bastante, me fez gerar uma reflexão da minha atitude, do que eu estou fazendo.
eu falei assim, gente, olha, a gente não observa, mas a gente se envolve com né, um trabalho e acaba que esquece o bem mais precioso que a gente tem, que é a nossa família. O Joel J fala uma coisa que eu acho bem bacana, que a gente leva para a nossa família, e isso me fez abrir bastante o olho, ter o olhar. Ele fala assim, olha, existe uma ordem, que é saúde, família, trabalho. E a saúde, primeiro você tem que ter prioridade, porque se você não tiver saúde, você não vai conseguir fazer mais nada. Família é o segundo ponto, porque ela é tudo, ela é a base. Ela é a base daquilo que deu, né? que a gente criou, que a gente desenvolveu. E trabalho é aquilo que sustenta a parte profissional e sustenta financeiramente para aquilo ali, e não só financeiramente, mas emocionalmente também. E né, o Todo-Poderoso criou, isso tem a mão dele, né, na saúde, família e trabalho. E quando eu tive esse feedback do meu filho, me fez chamar a atenção, me fez eu abrir os olhos para o que eu estava fazendo, e então eu comecei a perceber, eu falei, gente, olha só, meu filho falou, verbalizou, e eu não estava prestando atenção. E a gente precisa prestar atenção. A gente precisa prestar atenção para o socioemocional, para a nossa maturidade emocional. Então, um primeiro ponto, eu acho assim, que é primordial para a gente desenvolver maturidade emocional nos filhos, é nós pais, a gente se conhecer primeiro. A gente entender quem é a gente. Entender um pouco mais sobre a inteligência emocional, sobre a nossa inteligência emocional, sobre como que a gente reage diante às situações que acontecem ao nosso redor, procurar aprimorar, porque a gente é o exemplo para o filho. Não tem como, a gente sempre vai ser o exemplo para os filhos, e eles que ajudam a gente também, porque família, lembra do segundo ponto? Né? Saúde, família e trabalho. E é a base para a gente. Quando a gente acontece alguma coisa, o primeiro lugar que a gente vai procurar como apoio é a família. Então é muito importante a gente se conhecer, a gente entender qual é a nossa personalidade, a gente compreender como é que a gente trabalha, como é que a gente trabalha com a gente mesmo. Cada um tem uma característica diferente. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, minha esposa que não esteja me escutando aqui, mas foi bem bacana, porque há um tempo atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, ela começou a ver muita coisa sobre TDAH, e ela começou a se identificar muito com o TDAH. E ela aprofundou muito com a doutora Ana Beatriz, né, que está aí nas redes sociais, falando sobre TDAH. A doutora Ana Beatriz tem TDAH também. A minha esposa fez o curso da doutora Ana Beatriz. Ela se identificou muito, ela não chegou a fazer o diagnóstico. Muita gente vira e fala assim, para falar que tem TDAH tem que ter diagnóstico. Mas, assim, 90% de como que a minha esposa funciona é de TDAH. E ela começou a se entender, ela começou a ter esse autoconhecimento, ela foi me relatando, aí eu comecei a pesquisar também sobre o TDAH, eu comecei a entender como é que funciona a cabeça dela, como é que ela funciona, né, como é que é o emocional dela, e o meu olhar perante a minha esposa mudou. Eu comecei a compreendê-la mais por conta de entender a cabeça dela do TDAH, como é que funciona. Então, isso pra gente foi sensacional. E com os nossos filhos também, porque a gente começou, lógico, falando numa linguagem deles. Eu tenho um filho de 10, outro de 13, e a gente começou a explicar para eles sobre a questão de como que a mamãe funciona, como é que é a cabeça dela, como é que o TDAH funciona, por que no domingo, depois de um evento social, um evento de um show ou alguma coisa, ela fica exaurida, porque a mente dela é diferente, a cabeça dela funciona diferente.
E assim, o relacionamento entre a família toda melhorou, justamente pelo conhecimento, pelo autoconhecimento dela, pelo a gente conhecer como que ela funciona, como é que funciona a cabeça do TDAH. Então, por exemplo, ela esquece muita coisa, então ela está aprendendo como é que ela trabalha com esse esquecimento, então ela está usando a agenda. A gente, né, nós, eu, o marido e os filhos, a gente já entende por que que ela esquece, por que que ela é agitada, ela é 1000 por hora, porque a cabeça dela é assim. Né? O TDAH, a cabeça dele funciona como se fosse uma Ferrari, muito rápido, mas que tem que ter pausas e constantes, pausas frequentes para descansar, para baixar poeira. Então a gente começou a entender como é que funciona e como é que ela trabalha. E isso foi muito importante para ela como pessoa e para a gente na família, porque a gente começou a entender. Então esse inteligência emocional, a gente autoconhecer, a gente começar a entender os filhos também, como é que funcionam. E os filhos, por exemplo, eu tenho 2, gente, os 2 não são mesma casa, mesmos pais, completamente diferentes. A gente tem 2 sobrinhos gêmeos, que gêmeos, todo mundo fala, não, nasceram quase na mesma hora, completamente diferentes. E para a gente lidar com o outro, a gente precisa entender como é que funciona o outro, como é que a gente funciona perante o outro. E isso a gente tem que passar para os nossos filhos também. O segundo ponto aí para a gente desenvolver essa maturidade emocional com os filhos é a gente ter empatia com os filhos. A gente se colocar no lugar dele. Ele vai ter frustrações, ele vai se frustrar muito, mas a gente tem que acolher, a gente tem que conversar, a gente tem que mostrar para ele quais são os sentimentos, conversando com ele, tendo essa empatia, quais são os sentimentos que ele está tendo perante aquela frustração. Recentemente também, meus 2 filhos tiveram cada um deles teve uma frustração muito grande, que foi no início desse ano. Eles queriam entrar, um queria entrar no curso no time de futsal da escola e o outro no time de futsal do clube. E os 2 tomaram não. E assim, fizeram todo o processo, participaram dos treinos, teve corte, passava por aquele corte, mas os 2 foram praticamente eliminados assim no penúltimo ou no último corte. Então a frustração foi grande. Lógico, choraram. E cabe a gente, pai, a gente acolher nesse momento, explicar para eles, né, ter a empatia com eles, colocar no lugar que aquilo ali dói, e dói na gente, pai. A gente vê os filhos chorando, tendo aquela dor, né? Aquilo ali dói no nosso coração, pode falar que não é. Mas aquela hora era um momento de eu me entender e colocar forte junto com ele, abraçar, acolher, mostrar para ele que aquela dor que ele estava sentindo é uma frustração enorme, dentre milhões que ele vai ter durante a vida toda, e que eles têm que entender, procurar o autoconhecimento para eles poderem superar aquela frustração. Então a gente tem que demonstrar para eles aquela frustração momentânea e como que ele vai lidar diante daquela frustração. Ele vai desistir ou ele vai levantar, enfrentar, ver a melhor forma para ele alcançar o resultado dele, treinar, se preparar? E isso é que faz a diferença, principalmente na vida adulta. Por isso que é importante a gente começar desde cedo a preparar os filhos com essa maturidade emocional. A gente não pode blindar os filhos da tristeza, da frustração, desses sentimentos. Lógico que quando a gente consegue a conquista, tem que vibrar, tem que comemorar junto. Mas a gente tem que estar junto com ele, criando uma empatia, mostrando para eles uma forma para que eles possam entender qual que é aquele sentimento ruim.
o que que é aquilo e como que ele vai superar aquilo ali da melhor forma. E nós pais temos que guiar e incentivar. A gente dá os caminhos para eles não caírem, né? Para eles continuarem. E quando a gente está fazendo isso, aí é a terceira dica aí para a gente desenvolver a maturidade emocional, é a gente desenvolver a autoestima nos filhos. A gente mostrar para ele que quando ele tem um esforço para conquistar algo, estudando para uma prova, treinando para conseguir entrar dentro do time da escola, a gente enfatizar o processo, né? Não enfatizar porque às vezes ele tem uma habilidade boa no futebol ou ele tem uma habilidade boa na matemática, mas a gente mostrar e enfatizar que ele fez por onde, ele fez o caminho, porque o processo na nossa vida é o que faz a diferença. É o dia a dia, é de trabalhar, de treinar, é de estudar todo dia. Então enfatize o processo, dê o mérito a ele, mas diante do processo. Não é porque ele é bom, ele tirou nota boa na prova, tirou nota boa na prova. Não, você se esforçou para isso, você se preparou para isso, você treinou para isso, você estudou para isso, né? Se ele foi para conseguiu entrou na escola. Ei, Tete Ramone, ainda bem que você entrou agora, que eu acabei de falar de você há pouco tempo atrás. Graças a Deus você não vai escutar nada disso aqui mais. Mas, então a gente tem que enfatizar o processo, aquele esforço que ele colocou para conseguir alcançar determinado objetivo, né? E por isso que a gente tem que estar junto dos filhos, entender o que os filhos estão dizendo, a frustração que eles estão tendo, para eles enfrentarem as dificuldades da vida. Principalmente agora, né, nós estamos aí nessa novo mundo em que existem muita depreciação, né, que é o bullying das pessoas, e muitas crianças não conseguem dar conta, né? Eu vejo na turma dos meus filhos, existem o bullying, e crianças que não dão conta do bullying. Mas aquela criança, não estou defendendo, mas aquela criança que tem uma maturidade emocional bem preparada, com uma autoestima elevada, com um pai, né, com uma maturidade emocional, os pais uma maturidade emocional, e eles foram preparados para enfrentar esses desafios, eles são mais fortes, eles conseguem encontrar, blindar, né, do bullying, blindar das frustrações, blindar de problemas que eles vão encontrar durante a vida, né? E por isso é importante a gente criar esses vínculos com os filhos, vínculo de empatia, que nem eu falei anteriormente, vínculo emocional, porque se o seu filho tem algum problema, que ele venha aberto para você, para a mãe, para conversar, para demonstrar qual o problema que ele está sentindo. E esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, ela é importantíssima. A gente tem uma grande amiga, psicóloga, Fernanda, e ela fala que todo mundo deve fazer terapia. E os meus 2 filhos, eles fazem terapia. E eles adoram. Gente, eles adoram. Eles vão de bom grado. Ainda mais o mais velho que está entrando na adolescência. Muita mudança emocional, muita mudança física, enxergando o mundo com outros olhares, de outra forma. Então, eu e minha esposa, a gente sempre procurou, a gente prepará-los para essa mudança que vai tendo na vida deles, e principalmente na adolescência, né? Porque os hormônios afloram, muda a voz, muda corpo, muda tudo. E eles precisam ter uma inteligência emocional, uma maturidade emocional bem forte para poder enfrentar. E nós pais, né, de novo, a gente é o exemplo para essa turma aí, para essa turma que tá vindo aí de uma nova geração, muitas mudanças, celular,
redes sociais, e é interessante para quem tem os filhos. A pediatra dos meninos, ela falava muito que adolescente não tem que ficar dentro do quarto trancado, com a porta trancada ou jogando joguinho. Adolescente tem que andar em bando. Então isso é muito importante para a socialização, para eles se sentirem pertencentes a um grupo, a uma sociedade, e que eles para saberem conviver com essa sociedade. E pegando o gancho aí desse nosso tema, falando sobre a maturidade emocional, falando sobre a inteligência emocional, como eu já falei no início, né? Citando o exemplo aí do livro do Daniel Goleman, né? Inteligência Emocional, trago aqui uma outra referência de livro aqui também, que a gente também trago muito ele aqui nas nossas lives, que é o Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. De novo, quem pensa. Ele fala muito do emocional. E Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, e que hoje ele está, acho que com 94 anos, mas atuando, trabalhando, sempre foi no mercado financeiro. E uma coisa que ele fala, uma frase, para vocês pensarem bastante sobre o emocional, sobre a inteligência emocional. Ele fala a seguinte frase: se você não consegue controlar as suas emoções, você não consegue controlar o seu dinheiro. Porque o dinheiro é reflexo das nossas emoções. Se a gente está ansioso, quem tem a predisposição de comprar, de gastar dinheiro, ele vai gastar dinheiro, vai se endividar, ele vai gastar o dinheiro no shopping. Se ele não consegue controlar as emoções, se ele entrou num mercado de renda variável tipo ações, ele vai perder dinheiro, porque em um momento de queda do mercado ele vai entrar em pânico. Por isso que é importante a gente se conhecer, ter a inteligência emocional, a maturidade emocional, a gente poder desenvolver essa maturidade emocional primeiro na gente e segundo nos filhos, trabalharem com os filhos. Então, esses foram os conselhos aqui dessa live aqui que a gente trabalhou. Olha, vamos lá, só recapitulando. A gente trabalhar a inteligência emocional com a gente mesmo, porque nós somos os exemplos para os filhos. Segundo, a gente trabalhar com os filhos a autoestima do filho, para que ele tenha uma autoestima elevada, para que ele tenha uma confiança nele mesmo elevada. Terceiro, a gente tem uma empatia com os filhos, porque em momentos de frustração a gente vai ter que acolher, mostrar para ele, mas que vai ter que deixar ele se frustrar, pois isso faz parte da vida. São cicatrizes que ele vai levar para a vida, para ele ser um profissional, um adulto com uma maturidade alta, para que eles tenham confiança, para que eles saberem que eles vão fazer, vão errar e vão corrigir, que eles vão enfrentar os desafios pela vida. Pegando aí um outro episódio que eu lembrei aí sobre autoconfiança e responsabilidade e autonomia, ano passado saiu uma reportagem nas redes sociais falando que na entrevista de emprego, essa geração nova aí, muitos estavam levando a mãe para fazer entrevista de emprego. Teve um caso citando que a avó foi na entrevista de emprego. Outro falando, um entrevistador falando que, um recrutador falando que a mãe queria fazer entrevista de emprego no lugar do filho. Gente, a gente não pode. Os meninos têm que ser criados para o mundo. O funcionário que a empresa que vai contratar o colaborador não vai contratar a mãe, não vai contratar o avô, e o seu filho vai estar dentro da empresa sozinho, sem pai nem mãe. Ele tem que ter essa maturidade emocional. Não dá para levar pai e mãe para entrevistar. Então a gente precisa formar os filhos para ter uma maturidade emocional bem forte, para eles enfrentarem os desafios, para enfrentar
as frustrações, para conseguir alcançar os objetivos, transformar sonhos em realidade. E por isso que é importante a gente trabalhar isso tudo com eles. E como eu falei do início, isso faz parte, é um dos pilares, dos 5 pilares que a gente trabalha com os nossos alunos, que são aspectos socioemocionais. Como que o aluno ele se conhece, ele trabalha com ele mesmo, como que ele vai lidar com o outro, de acordo com as emoções do outro, tendo empatia com o outro, se conhecendo o outro, como é que ele vai lidar em sociedade, como é que ele vai lidar em grupo, para ele entender que a gente vive, né, o ser humano, ele é um ser que vive em sociedade. E para isso a gente precisa dessa maturidade emocional que, infelizmente, muitos ainda não dão a importância para isso. Para a maturidade emocional, o conhecimento, a atitude, a gente ter atitude perante a vida. Pegando uma outra referência aí também, eu falo muito nas lives aí, existe um jargão na área de recursos humanos, que contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. E o que é isso? O coeficiente, o QI, ele fala mais alto porque vai fazer um Enem, faz faculdades de primeira linha, mas esqueceu o que é o coeficiente emocional, a inteligência emocional. E quando ele entra na empresa, ele não sabe ouvir, ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe lidar com as outras pessoas, ele não sabe conversar com o chefe, com os colegas pares, para eles trabalharem juntos, não sabe trabalhar em grupo. Então ele começa a ter atitudes que o próprio grupo fala assim, ele tem uma inteligência altíssima, ele tem um conhecimento, uma experiência muito grande, mas não consegue lidar aqui internamente. Não dá para trabalhar com ele, porque ele não passa conhecimento, ele não agrega valor, porque ele acha que ele dá conta de fazer tudo sozinho. Isso mesmo, Muniz, é muito importante de ser discutido, por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. E no nosso canal do YouTube, esse é um dos vídeos, dos temas mais assistidos, por incrível que pareça. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui, justamente para levantar essa bandeira, gente. A inteligência emocional, nossa inteligência emocional dos filhos. E a gente tem que preparar para o mundo, a gente tem que preparar para que eles estejam com autonomia, autoestima, eles possam enfrentar os desafios, as frustrações, vão ter diversas frustrações. Quem não se frustra? E a gente precisa estar bem forte. Os filhos com uma maturidade emocional, aproveitem cada momento com os filhos de alegria, de felicidade, e na tristeza, aproveite esses momentos para ensinar para eles. Vai ter momentos que você vai estar triste, aproveita. Papai está triste, mamãe está triste, e por que aconteceu isso? Nossa, a vovó teve que fazer uma cirurgia séria, a vovó está com determinada doença, a vovó teve um AVC. Gente, e eles começarem a entender, que a vida é assim. Então, quando eles perderam lá, não conseguiram entrar para o time da escola, vieram chorando. A vida é assim, faz parte da vida. E a gente tem que prepará-los para isso. Tenha empatia com os seus filhos. Então, esse é um dos 5 pilares que a gente trabalha com os nossos alunos, tá, pessoal? É um tema que eu acho super importante. E aproveitando aí também, a gente está com as inscrições abertas do curso de empreendedorismo para jovens que vai começar em agosto. Quem quiser saber mais informação, está no link da bio. Tem o vídeo explicando como é que é o curso. Ele vai começar no início de agosto, é online, ao vivo. A gente utiliza uma metodologia ativa, usando gamificação, usando toda a tecnologia que a gente tem, em que o aluno aprende fazendo, aprende se divertindo, julgando. E aí a gente tem diversos depoimentos de mães
falando como que os filhos têm gostado, têm aproveitado esse momento. Então fica aqui o convite para vocês, quem tem o interesse aí de preparar os filhos para se tornarem protagonistas da própria vida, da própria história, e transformar sonhos em realidade, porque só sonho não adianta, tem que transformar em realidade, porque só sonho sem ter a ação vira frustração. E aí a gente tem que entrar com a inteligência emocional para que ele tenha atitude para agir, para buscar os resultados. E é isso que a gente ensina aí no curso. Estou finalizando a live aqui. Quem tiver mais interesse aí, clica no link da bio. Querem saber mais sobre o que os mães, os alunos... Gente, nossos stories, nos nossos feeds, tem muito depoimento dos alunos. A gente chama eles para lives. Semana que vem vai ter uma live com a nossa aluna. É bem bacana. Então, segue a gente, compartilha. Quem tem o interesse de preparar o filho aí para a vida, para o futuro, tá aí no link da bio. Agradeço. Alguém tem quer conversar alguma coisa, quer perguntar, tem alguma dúvida, né? Antes de finalizar aqui, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, quem tiver interesse, pode falar aqui no chat, pode ficar à vontade se alguém tiver alguma dúvida. A gente está preparando aí, já finalizando a nossa live. Agradeço demais por vocês terem nos acompanhado, participado aí da live. Acompanhe a EUSA Escola de Empreendedorismo para crianças e adolescentes, porque justamente a ideia é a gente preparar os filhos através do empreendedorismo, da cultura empreendedora, né? Muita gente acha que o empreendedorismo é abrir empresa. Não é somente, o empreendedorismo é muito mais do que abrir empresa. O empreendedorismo é você ser empreendedor na sua vida, ser empreendedor na sua atitude, você ter as rédeas da vida na sua mão, você alcançar sonhos e objetivos. Muita gente pergunta para mim, fala assim, isso é um conceito de vocês? Não, gente, esse é um conceito que o Sebrae, né, que fomenta as pequenas e médias empresas no Brasil, tem. A ONU, através do curso Empretec, ela fomenta esse conceito também. Eu participei do Instituto Êxito de Empreendedorismo, que é uma ONG que fomenta o empreendedorismo na América Latina, no Brasil e na América Latina. Também tem esse conceito. É um conceito muito novo e que a gente traz e a gente acredita. É só seguir e acompanhar a gente para vocês entenderem. E a gente passa esse conceito para os filhos, os nossos alunos, de uma forma lúdica, em que eles aprendem através de jogos, através de brincadeiras, através de atividades práticas. Mesmo sendo online, a gente passa para eles fazerem as atividades práticas. E numa linguagem apropriada às linguagens dele, né? A idade deles. As turmas são divididas por idade. Agradeço, boa noite por esse contato, esse bate-papo, e prestem atenção, tá, na inteligência emocional, nas emoções suas, primeiro, mãe, pai, e depois, né, dos seus filhos, porque é um ponto muito importante e a gente tem que trabalhar isso na gente e nos filhos. Uma boa noite, obrigado, espero encontrar vocês na próxima live na semana que vem. Um abraço, obrigado pessoal.